Fala galera, Rafael Ferreira aqui e esse vídeo aqui vai ser para ajudar vocês a escolherem o nicho, como que vocês vão trabalhar e como que vocês fazem para escolher os produtos que vocês vão promover. Então aqui a gente vai ter toda uma aula completa, tá? Mostrando como que você faz para escolher o nicho e tudo mais, como que você faz para estudar o seu público para que você consiga fazer as ofertas para converter esse público e acabar vendendo para ele, tá? Então essa aula aqui é muito importante porque sem ela você não consegue criar as páginas de venda, você não consegue criar as páginas de captura, sem ela você não consegue fazer a oferta para o seu cliente para que você converta ele, porque você tem que conhecer o seu público mais do que ele mesmo, tá? E para você conhecer o seu público mais do que ele mesmo conhece ele próprio, você tem que estudar esse público. E aí você consegue fazer uma oferta para ele de uma forma que você consiga converter, porque você explica tão bem o problema dele, você explica tão bem o que ele sente, que ele fala, cara, essa pessoa sabe o que eu sinto, ela sabe do que eu preciso. E aí você consegue vender para ela. Então basicamente é assim, essa aula aqui é toda a base que você precisa para você criar todo o seu sistema. Sem essa aula aqui, você até consegue criar, mas você não vai conseguir convencer o seu público a comprar de você. Então essa aula aqui ela vai ter um formato que você vai poder estar baixando, tá? Vai estar na descrição aqui. Se você já está na minha lista, você já recebeu, tá? Quando eu mandei o e-mail avisando sobre esse vídeo aqui, você recebeu, e aí você já pode clicar lá e baixar. Mas se você não está na lista ainda e você quer receber o formulário que a gente vai usar nessa aula aqui, você pode clicar no link da descrição aqui. Você vai para a tela de cadastro, faz o cadastrinho seu lá, coloca seu e-mail que eu mando para você no seu e-mail, tá bom? Então a gente já vai começar isso aqui e vamos lá. Eu vou precisar ficar olhando aqui, tá? Mas eu tô com vocês aqui, eu volto aqui para explicar olhando para minha tela. Só uma aviso, eu não sei se essa câmera vai aguentar ficar gravando até o final, tá? Eu não sei quanto tempo essa aula vai ter. Então se ela desligar aí é porque realmente acabou a bateria, eu não consigo ligar ela de novo, tá bom? Mas vamos começar isso aqui então. Então vamos lá, galera. A primeira coisa é que existem 4 tipos de nicho, tá? Esses são os maiores, não são os únicos, mas são os maiores, tá? Então a gente tem o nicho de saúde, a gente tem o nicho de dinheiro, a gente tem o nicho de relacionamento e de hobbies, tá? Esses são um dos maiores, mas não são os únicos. Só para você entender, então no nicho de saúde a gente tem o como emagrecer, tem como ficar forte, tem como prevenir e tratar doenças. No de dinheiro tem como empreender, como investir em ação, em Bitcoin, tesouro direto. Então aqui, primeiro a gente tem o nicho e depois a gente tem os subnichos, tá? Que são as categorias que se encaixam dentro desse nicho. E tem vários, esses aqui são só alguns exemplos. Aí no de relacionamento a gente tem como manter, melhorar o casamento, por exemplo, como conquistar uma mulher ou um homem, como reconquistar o ex ou a ex, tá? E no de hobbies a gente tem, por exemplo, de desenho, de poker, de futebol. Então são várias subcategorias dentro do nicho principal. Só para você entender o que eu tô falando, a gente vai aqui para a plataforma da Hotmart e aqui, ó, a gente tem então vários cursos. E dentre esses cursos aqui a gente pode ver que já tem alguns aqui baseados no que eu tava te falando. A gente tem o Fórmula Negócio Online, por exemplo, que é um de negócios. A gente mais para baixo aqui então tem a dieta de 21 dias, por exemplo, que é de emagrecimento. A gente tem aqui o de inglês, que muitas vezes o inglês ele entra no de negócio, tá? Algumas vezes ele entra no nicho de negócio ou no de hobbies, depende do que a pessoa vai querer, depende do intuito do curso, para que ele vai preparar a pessoa. Aqui a gente tem de concurso público, então tem vários nichos aqui. Aí na Monetize é a mesma coisa. Então aqui na plataforma da Monetize, por exemplo, a gente tem mais alguns produtos aqui e todos se encaixam no nicho, certo? Então aqui a gente já tem até o nicho que ele tá, o saúde. Se a gente for para a página 2 aqui, tem mais alguns de negócio, de casamento aqui, como o modelo que eu dei. E aí tem produtos físicos e produtos digitais. Então a gente pode separar aqui como é que a gente quer. Mas então beleza, você viu que tem vários nichos aqui, mas qual nicho que você vai escolher, qual que você pode escolher? Então assim, tem algumas perguntas que eu deixei aqui para preparar vocês, para vocês entenderem qual nicho que vocês vão querer trabalhar. Baseado nessas perguntas aqui, vocês vão sentir mais atração por um ou por outro, tá? Mas é assim, é você quem escolhe o nicho que você quer trabalhar, não sou eu. Então aqui eu deixei separado, qual nicho escolher? Então assim, você é livre para escolher o que você quer fazer. Pensa um nicho que você gosta e que você se dedicaria durante anos para ter resultados, tá? Porque basicamente assim, o resultado ele não vem do dia para a noite. Então você tem que pensar em alguma coisa aqui. Pensa num trabalho. Se você pudesse escolher o trabalho que você queria ter, basicamente aqui você pode escolher o trabalho que você quer ter, tá? Então você vai achar algum produto aqui baseado no que você gosta. E aí você fala, cara, eu posso trabalhar com isso. Você tem a liberdade de escolher, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Escolha um nicho que você possui algum conhecimento ou que você estaria disposto a aprender tudo sobre ele, tá? Às vezes você já tem algum conhecimento sobre
sobre algum produto aqui. Ou se você não tem nenhum conhecimento sobre nenhum desses produtos, nenhum desses mercados, nenhum desses nichos, você vai ter que aprender sobre ele. Então você escolhe alguma coisa que baseado em, cara, eu estudaria todo dia sobre esse nicho aqui. É uma coisa que eu gosto de aprender, é uma coisa que eu gosto. Então aqui você já tem mais um ponto que você pode escolher. Alguma coisa que você gosta e alguma coisa que você ou sabe ou você gostaria de aprender. E a terceira coisa que você teria que analisar seria mais ou menos o tamanho do mercado, tá? Então assim, é importante o tamanho do mercado, é importante saber quanto dinheiro ele tem, porque se você trabalhar nele e não tiver o retorno financeiro, vai te desanimar e você não vai conseguir continuar, tá? E basicamente para você saber se o mercado tem dinheiro, para você saber o tamanho dele, você pode vir nas plataformas e você vê os mais vendidos. Então aqui, se você vir nos mais quentes da Hotmart, esses são os produtos que mais vendem, tá? Então se você escolher um desses daqui, muito provavelmente você também pode ter sucesso com eles, tá? Mesma coisa aqui na Monetize. Você pode vir aqui e ver o Hall da Fama, por exemplo, você pode separar por produto físico ou digital, você vai escolher qual que você quer trabalhar, tá? Se você vir aqui em físico, por exemplo, e aí você vê o que mais está fazendo sucesso e basicamente assim, isso aqui já está te falando qual que é o tamanho do mercado. É um mercado grande. Se está vendendo aqui, é porque é um mercado que tem dinheiro, as pessoas compram. Então beleza, já temos 3 pontos aqui, você vai começar a sentir mais atração por um ou por outro. Isso é você que vai escolher, tá? E aí a gente tem o quarto aqui, que você vai ter que analisar se o produto ele realmente resolve o problema da pessoa que vai comprar, tá? Não adianta muito você promover um produto que não ajuda a pessoa, porque isso vai desanimar. Você vai começar a ter clientes reclamando, você vai começar a ter clientes falando mal do produto. E cara, não adianta você querer vender uma ilusão pro seu cliente, tá? Isso não vai durar muito tempo. Os produtos, se um produto tá há muito tempo aqui na Hotmart, tá há muito tempo na Monetize, é porque é um produto que realmente resolve um problema. Porque se fosse um produto só que vendesse ilusão, ele muitas vezes ia sair daqui muito rapidamente, tá? Então, realmente escolha um produto que vai ajudar a pessoa a ter resultado, que vai ajudar as pessoas, e isso aí, no decorrer da pesquisa de mercado, que você vai entender como que você descobre isso. E um alertazinho que eu deixei aqui é foque em apenas um produto, tá? Desse nicho para promover. Há muitas oportunidades e possibilidades, mas o seu resultado só vem se você se dedicar. E basicamente é isso. Você pode ver que tem vários nichos aqui, subnichos, e se você analisar, tem muito produto para cada um desses nichos aqui. Mas você vai ter que escolher um só nesse primeiro momento. E você pode escolher pelo tamanho do mercado, por aquilo que você quer trabalhar. Cara, é que nem eu te falei, você tem a liberdade de escolher como que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Não espere que alguém decida por você o que você vai estar fazendo. E nesse primeiro momento é importante que você foque em apenas um produto. Então escolha um produto, agarre esse produto, tá? A gente vai fazer toda uma análise aqui, você vai entender, você vai dar uma estudada legal nesse produto e você vai ver, você realmente precisa se apaixonar pelo produto, tá? Você vai ter que falar, cara, que produto incrível, eu compraria isso, tá? E você faz isso analisando a oferta deles, analisando o vídeo, analisando a página. E baseado nessa análise, você vai escolher um produto, você vai agarrar esse produto, você vai vender ele, porque você precisa acreditar que esse produto realmente vai transformar a vida da pessoa que comprar, tá? Porque se você não acreditar nisso, você não vai conseguir vender. É muito difícil você conseguir vender alguma coisa que você não acredita que vai dar algum resultado para a pessoa, tá bom? Então, você precisa fazer a análise do produto e é você quem vai decidir tudo isso. Então, eu vou te mostrar como é que você vai fazer a análise do material só para você ter uma noção. Então, você vai pegar aqui, eu vou deixar os produtos físicos aqui da Monetize e os digitais aqui da Hotmart, porque fica mais fácil da gente analisar, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos pegar a Hotmart aqui e a gente já tem os produtos mais vendidos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a dieta de 21 dias, é um produto que vende bastante, tá? Eu já sou afiliado dele aqui, tem os links de divulgação, aqui tem a temperatura do produto, aqui tem a comissão que você vai receber e aqui tem o preço do produto para o cliente final, tá? Primeira coisa que você vai analisar, se o preço que o cliente vai pagar e o preço que você vai receber compensa. Normalmente eles fornecem entre 50% de comissão, tá? Vai depender, às vezes no produto físico eles oferecem um pouco menos, mas a média é de 40, 35, 40, 50% de comissão para o produto que você está vendendo. Então você vai fazer a primeira análise já na comissão se vai compensar o valor financeiro. Segunda coisa, você vai ver aqui o que eles disponibilizam para você, tá? Você vai dar uma lida aqui na afiliação. Galera, vocês não precisam escolher o produto que eu estou mostrando, tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem, como eu falei nas perguntas. Eu pego algum aqui para mostrar só, mas não quer dizer que eu recomendo o produto, tá bom? Então assim, você vai analisar aqui as informações de afiliação, tem um contato, na maioria das vezes eles deixam um contato para você entrar em contato com eles, você fala sobre a estratégia que você está querendo usar, os materiais que você vai precisar de divulgação e o que eles tiverem eles vão te mandar. Isso vai te ajudar em muito a já começar, tá? Você vai ler isso aqui, vai ler sobre afiliação, você vai entrar aqui em sobre e você vai ver a página de venda do produto, tá?
Primeira coisa que você vai analisar é como um cliente. Se você fosse um cliente desse produto aqui, você compraria esse produto, tá? Primeira coisa que você vai ter que analisar. Então, com o olhar de cliente, você vai dar uma passada na página, ver se é uma página legal, se é um produto interessante e se você realmente compraria isso aqui. Então, você vai ter que assistir o vídeo, você vai ter que destrinchar a página e ver se tudo isso aqui faz sentido, tá? E na Monetiza, a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, aqui um produto, e aí você vai abrir a página de venda deles e vai fazer a mesma análise. Analise esse produto aqui como um cliente. Se você realmente compraria isso aqui. Se eles estão convencendo você a comprar. Se você chegar no final aqui quase falar, cara, deixa eu pegar o cartão aqui para passar. Se você chegar a esse ponto, você foi convencido, tá? Esse aqui é um produto que muito provavelmente vai convencer outras pessoas também. E tem o fato dele estar na primeira página, dele estar no Hall da Fama, dele estar entre os mais vendidos, mais quentes. Esses fatores já dizem se o produto é bom ou não, mas você também precisa analisar e ver se isso aqui influenciou você. Se essa página aqui, se as informações dele convenceu você, tá? Porque você vai ter que usar essas mesmas dicas aqui para convencer o seu cliente. Então, basicamente assim, a primeira coisa é fazer essa análise. Fez essa análise, você vai escolher um produto. Escolheu o produto, você vai pegar informações sobre a página de venda desse produto, tá? Eu vou fazer sobre o produto físico aqui, então vou pegar, deixa eu dar uma olhada aqui. Então pra gente fazer aqui, eu vou pegar esse All-Time aqui. All-Time Pro é um produto para melhorar a concentração e foco, tá? A gente vai ver aqui a página de venda dele. Tá, então aqui a gente vai pegar as informações desse produto. Galera, esse produto aqui, a comissão dele eu tava vendo que é 20%, tá? Não sei se compensa, tem que ver o ROI dele, se compensa, dependendo de quantas pessoas você mandar. Mais pra frente a gente fala de anúncio, a gente fala sobre isso, tá? Mas é aquilo, eu não tô indicando os produtos que eu tô mostrando aqui, eu só tô mostrando pra vocês o que vocês têm que fazer baseado no produto que você escolher, tá? Então eu peguei esse aqui como exemplo. Então a gente vai ver a página de venda dele aqui, e aqui a gente vai pegar as informações que a gente precisa. Então tem algumas informações que o produto faz. Ele dá 87% de foco, 90% de memória. Então aqui já tem os benefícios dele. O que a gente vai fazer é pegar essa informação aqui, tá? A gente vai lá no nosso formulário e vai jogar aqui em análise do material mais páginas de venda, tá? Então aqui a gente coloca as informações e a gente vai pegando as informações da página. Então aqui, ó, tem informações, ó. O All Time Night é um produto mais indicado para auxiliar do formato Natal, tal. Então você vai ler as informações, vai ver o que é importante, tá? E vai colocando aqui dentro. Porque depois, isso aqui vai facilitar você... Ó, eu colei direto. Porque depois isso aqui vai ajudar você, vai facilitar vocês a preencher o resto das informações, tá? Então a gente pega já algumas informações da página, depois você vai ver que vai ter algumas perguntas aqui embaixo que eu vou estar fazendo, que vai ser algumas informações que você já pegou da página, mas você só deixa separado para quando você for montar a copy, quando você for montar a página de venda, quando você for montar a página de captura, quando você for criar algum conteúdo para esse público, essa informação já está separada. Você vai direto onde ela está, só pega a informação e monta alguma coisa baseada nisso. Então, ó, na página aqui você vai pegando as informações importantes, ó. O que você vê de importante que dá para você usar, já que a gente vai ver aqui o restante do formulário, mas você vai ver que vai ter muita coisa que você vai ler depois no formulário e volta aqui e aí você vai preenchendo as informações, tá? Então, basicamente o primeiro passo era isso, você ler a página, analisar a página, pegar as informações e colocar aqui dentro, tá? Para você já ter aqui. E aí, a gente vai começar então a preencher as informações do público. Então a gente começa com a demografia do público, tá? Essas informações aqui, muitas vezes você já consegue elas se você pedir um material para o seu produtor. Então você entra em contato com ele e fala, cara, me manda o material de divulgação, me manda o material que eu preciso para divulgar o seu produto. Muitas vezes já tem essas informações lá dentro, tá? Eu não tenho nenhum aqui pronto, por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas quando você pedir para ele, normalmente vem um PDF, vem um arquivo para você abrir no Drive. Então eles mandam para você e você só faz análise conforme eu te mostrar aqui e coloca as informações aqui dentro, tá bom? Então primeira coisa, demografia. Qual que é o público? Tá? É masculino ou feminino? Às vezes é um produto para mulheres, às vezes é um produto só para homens, às vezes é um produto para os dois, tá? Então você define aqui a idade. A idade do público, normalmente as pessoas pensam assim, a idade do público qualquer um, quem comprar de mim tá bom. Não, tem um público específico que compra o seu produto. Uma pessoa de tantos anos a tantos anos, tá? Essa informação também muitas vezes está no material que o seu produtor disponibiliza, tá? É só pedir para ele, galera. Então qual que é a renda média do público que compra esse produto? Então aqui você pode colocar a escolaridade dele. Muitas vezes, por exemplo, escolaridade por que é importante? Às vezes, eu estava vendo aqui, tem um produto que é para pessoas que já são formadas, tá? Então, por exemplo, eu acho que era esse daqui. Então aqui, por exemplo, curso para nutricionistas e estudantes de nutrição. É um público específico. Se você fosse promover esse produto aqui, você não ia promover ele para um cara
cara que tá querendo aprender sobre negócios, não faz sentido, tá? Então, às vezes, a escolaridade, a religião, muitas vezes é importante, às vezes é um curso religioso para pessoas religiosas, às vezes, por exemplo, você está vendendo algum produto religioso, então é para pessoas religiosas, então é importante você deixar essa demografia aqui. Essas informações depois você usa para fazer anúncio, você usa para criar as páginas, o tipo de linguagem que você vai usar para o público, o tipo de informação que você vai usar quando você está falando com a mulher, diferente de quando você está falando com um homem. Quando você está criando uma página de venda para uma mulher, muitas vezes é diferente de quando você está criando para um homem, tá? Então, assim, é importante você ter essas informações para você definir o que você vai fazer para frente. E agora a gente começa a entrar na parte mental do cliente, desejos e medos. Então vamos lá, essa parte aqui é um pouquinho densa, tá? Pode ser que você não consiga preencher todas as informações, pode ser que você não ache tudo que está aqui, mas não tem problema. Preencha o que você achar, faz o que der. Tá? Depois, conforme você for trabalhando, conforme você for se adaptando no mercado, você vai vendo que isso aqui vai ficando cada vez mais fácil. Essas informações aqui vão fazendo mais sentido. E conforme você for fazendo, você vai vendo que isso aqui vai se auto-preenchendo, tá? Primeira coisa, os seus clientes eles têm desejos conscientes e desejos inconscientes, tá? Quais são os desejos conscientes do seu cliente? É tudo aquilo que ele fala, tá? Tudo aquilo que ele diz que quer, tudo aquilo que ele fala que quer, tudo aquilo que ele conta. E os desejos inconscientes é tudo aquilo que ele quer, mas ele não conta pra ninguém, tá? É aquilo que só fica com ele, é inconsciente, realmente fica só aqui dentro, ele guarda para ele essa informação. Então é importante que você tenha essas duas informações. Quando você sabe quais são os desejos conscientes e inconscientes do seu cliente, você sabe fazer a oferta para ele de uma maneira certa para que ele compre. Por quê? A gente não compra pela razão, a gente não compra pelo consciente, a gente compra pela emoção, pelo inconsciente. É basicamente assim, a gente compra pela emoção e a gente justifica com a razão. Um exemplo muito comum é, por exemplo, comprar uma BMW de 200 mil reais é algo racional? Sendo que tem carros muito mais baratos que oferecem basicamente a mesma tecnologia, oferecem basicamente o mesmo conforto. Então a gente pode dizer que não é. Por quê? A BMW ela oferece, por exemplo, poder. Quando você tem uma BMW, você se sente muito mais rico do que um cara que tem um carro de outra marca X, tá? Então assim, aqui você está tocando no inconsciente. Mas quando você vende a BMW, você fala pro cara, ó, você vai ter poder, você vai ter... onde você passar, vão falar que você é rico, vão falar que você é isso, que você é aquilo, tá? Então você vende o poder. E aí, com o consciente, você fala, mas cara, esse aqui é um carro mais rápido, é um carro que vai dar mais conforto para sua família e isso e aquilo. Você simplesmente vendeu para o inconsciente dele e você justificou com a razão, com o consciente, tá? Então é por isso que é importante você ter essas informações. E as pessoas simplesmente deixam essas informações soltas por aí. Às vezes elas soltam em redes sociais, às vezes elas soltam no Facebook, elas soltam no YouTube e você só precisa achar essas informações e preencher aqui para você ter isso com você, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês podem ver que ela já está meio que preenchida aqui, e eu só vou explicar para você conseguir achar essas informações depois, tá bom? Desejos conscientes do avatar. Aqui tem alguns modelos. Então, um dos desejos conscientes pode ser, por exemplo, ter mais conforto, tá? Dar mais conforto para a família, ver mais saudável, construir uma família, tá? Então aqui, por exemplo, são modelos conscientes. Isso aqui é que a pessoa, a persona, no caso, a gente chama isso aqui de avatar, persona, chama como você quiser. Mas normalmente eles dizem isso aqui, eles não têm medo nenhum de dizer isso aí, de divulgar essa informação, tá? Mas agora a gente vai para os desejos inconscientes, que é para quem que a gente vai realmente vender, tá? Então depois que eu explicar isso aqui, eu mostro para você um tipo de produto que toca bem no desejo inconsciente. Eu já dei o exemplo da BMW, mas eu vou mostrar aqui na Hotmart, por exemplo, um produto que toca bem nisso. Então aqui, desejos inconscientes, por exemplo, fazer o ex-chefe ter inveja dele. Isso aqui pode ser tanto em dinheiro, pode ser tanto em bem material. Ele, por exemplo, ele já passou por uma situação ruim com o chefe dele humilhou ele, e hoje ele quer que o chefe dele tenha inveja dele. Isso pode ser com amigos, pode ser com família, cara, como eu disse, são desejos inconscientes. Não importa se ele é um desejo limpo, não importa se ele é um desejo sujo, mas muitas vezes ele quer isso. E se você falar para ele que com esse produto ele vai poder fazer isso, esse desejo inconsciente, ele compra de você simples assim. Outro desejo inconsciente, fazer as amigas terem inveja do corpo dela, tá? Muitas vezes isso não é nem racional, ela simplesmente quer que as amigas fiquem elogiando o corpo dela. E aí você pode vender um produto de emagrecimento com esse desejo, você pode vender uma pílula de emagrecimento. Outro desejo inconsciente, por exemplo, fazer o homem implorar para ficar com ela, ou a mulher, no caso, implorar para ficar com ele. Isso aqui no nicho de relacionamento, tá? Ou no de saúde, no caso. Se a mulher quer emagrecer para fazer os caras correrem atrás dela, ou se ela quer realmente saber o que ela precisa fazer para os caras, ou o que ele precisa fazer para as mulheres correrem atrás dele, tá? Isso é desejo inconsciente. Ele não vai sair divulgando que ele quer simplesmente alguma coisa, um curso, por exemplo, que faça mulheres correr atrás dele, que faça chover mulher no pé dele, ou ela, no caso, tá? Mas esses são desejos inconscientes e é muito importante que você saiba isso. Então vamos
vamos lá, quais são os medos do avatar? Aqui a gente vai colocar alguns tipos de medo que ele tem, tá? Então assim, não conseguir dedicar mais tempo com a família, tá? Por exemplo, nos negócios, ele pode estar querendo mudar de emprego, mudar de ramo para ele conseguir ter mais tempo para a família dele. Então esse aqui é um medo que ele tem. Outra coisa, não ter saúde para ver os filhos crescerem, tá? No nicho de saúde. Esse é um ponto que você pode tocar quando você for vender um produto. Outro ponto aqui, não ter uma pessoa ao lado para construir uma família. Esse aqui no relacionamento. Não ter dinheiro suficiente para cuidar dos pais quando chegarem em certa idade. Então aqui são vários medos que o seu avatar ele pode ter dependendo do seu nicho, tá? Isso você faz com pesquisa de mercado. Então, por exemplo, aqui, como que você faz para achar essas informações? Você pode, por exemplo, ir no YouTube, você pode ir no Facebook, em grupos do Facebook, você pode ir em comentários das postagens que fazem, você pode ir... Cara, tem várias formas. Eu vou te mostrar algumas aqui de como que você faz para achar essas informações que a gente vai precisar preencher ali. Então, todas as informações podem estar nas redes sociais. Como eu te falei, eu vou te mostrar aqui um exemplo de pesquisa que você pode fazer em qualquer rede social, você pode fazer no Google também, por exemplo. Então aqui, se a gente vir no YouTube e fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, como perder... Então aqui, como perder, a gente já tem várias ideias. Como perder barriga, como perder barriga rápido, como perder a timidez, como perder peso rápido, como perder o BV, como perder peso, como perder o medo de dirigir, como perder a vergonha. Então tem várias ideias aqui de como perder alguma coisa. E o YouTube já dá para você aqui um ranqueamento das palavras mais pesquisadas. Então assim, você não precisa pensar muito para descobrir quais são os problemas, quais são os desejos que o seu avatar ele tem. Você simplesmente vem aqui e procura. Então, por exemplo, se você colocar aqui como perder a barriga, vai ter vários vídeos, tá? Você pode ver aqui. E se você colocar aqui em filtros esse ano, tá? A gente está colocando aqui só pelos mais vistos. E a gente colocar contagem de visualização, então vai aparecer aqui os mais recentes com mais visualizações. Então, por exemplo, aqui tem um de 9 meses atrás, tá? A gente vai abrir só para você ver como é que você acha essas informações que eu tô te falando. Então, ó, todas as informações que você precisa vai estar nos comentários do vídeo, vai estar nos comentários no Facebook. Você vai fazer uma pesquisa de mercado gigantesca. Você vai olhar informações, você vai pesquisar em grupos, você vai pesquisar em páginas, vai ver os comentários, o que as pessoas estão comentando para você achar as informações que a gente vai ter que preencher. Então aqui, por exemplo, a gente achou, meu marido tá sempre me chamando de barriguda. Esse aqui já é um medo, por exemplo, que ela pode ter do marido perder ela porque ela tá barriguda. Então você pode colocar, cara, assim, você faz a pesquisa, você vai preenchendo informações e depois você vai validando essas informações, tá? Então aqui, por exemplo, tem um que ela quer se sentir bem quando ela se olhar no espelho, tá? Já é um desejo que ela tem. Então pode ser, esse aqui a gente poderia colocar em desejo consciente. Outra coisa que você pode fazer também é pesquisar vídeos em inglês e ler os comentários do vídeo, que você vai achar muita informação relevante lá, tá? Você vai ter que ter um filtro bem aplicado para você conseguir achar os pontos, tá? E aí, por exemplo, uma outra coisa que você pode ver é vir em canais de autoridades, por exemplo. Esse cara aqui é uma autoridade no nicho de relacionamento. Então você pode vir aqui, por exemplo, ó, e classificar por mais populares. Você vai ver os vídeos com mais acesso. E aí você pode pegar aqui, por exemplo, um vídeo mais recente e aí você vai nos comentários que você também vai achar muita informação relevante. Então, se eu vim aqui, esse que faz um ano, já faz um tempinho, mas vamos ver aqui nos comentários mais ou menos. Às vezes as pessoas compartilham informações que... Às vezes as pessoas compartilham informações que são interessantes, que aí você pode pegar alguns pontos de desejos, de medos, de frustrações, tá? Ó, então, por exemplo, aqui a gente achou uma, que ela acha que encontrar homens honestos hoje em dia já não dá mais certo, isso é coisa do passado. Então, aqui é um medo que ela tem, por exemplo, de não achar um homem honesto. E se você está no nicho de relacionamento, por exemplo, esse aqui é um ponto que você pode tocar quando você for vender o produto. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma mulher contando toda a história dela. Então, cara, tem várias dicas aqui que você pode estar pegando de informações relevantes que você vai conseguir preencher as informações ali. E outra, essa aqui é uma pesquisa que você vai fazer se você não encontrar todas as informações, por exemplo, na página de venda, se você não encontrar nas outras páginas do produtor, tá? Então, eu tô te mostrando como fazer a pesquisa já e a gente já volta para as páginas para a gente fazer a análise lá. Então, aqui o OD, por exemplo, um outro de negócios que você poderia estar pesquisando. E basicamente você também pode pegar essas informações, você vem aqui no produto, por exemplo, e aí você vem aqui nas URLs, se você for afiliado do produto, você vai ter isso aqui liberado, é só clicar em afiliar se não tiver. Às vezes você tem que mandar e-mail pro produtor para ele liberar a sua afiliação, eu já falei sobre isso nos últimos vídeos, por isso que eu não estou entrando em tanto detalhe, tá? Então basicamente assim, aqui tem algumas informações também, tem checkout. Então aqui a gente tem uma persona, ó, já tem uma informação relevante aqui, vamos ver o que tem aqui que a gente pode pegar. Então, só baseado nesse primeiro texto aqui, nessa headline aqui, a gente já pode ver que é um produto para estudantes, tá? Então, ó, secreto dos estudantes bem-sucedidos. Ele está tocando no ponto de estudantes.
Então a gente já pode colocar uma idade média de estudantes, tá? Então assim, se você achar, por exemplo, essas páginas aqui é chamada de advertorial, tá? Se você achar esse tipo de advertorial, é interessante que você leia, tá? Tudo que eles falam aqui, porque você vai pegar muita informação relevante daqui. Eles já fazem uma boa parte da pesquisa de mercado e constroem isso aqui baseado nisso. E aí você pega as informações e coloca aqui dentro, tá? Então vou continuar falando aqui só para você. Você já sabe onde você tem que pegar as informações. Então vou continuar explicando aqui só para você saber o que você tem que preencher, tá? Então vamos lá. Falamos dos desejos conscientes, inconscientes, dos medos, agora as frustrações. Por exemplo, frustrações referentes ao mercado. Então, ter testado diversos produtos que não funcionaram. Essa é uma frustração que o cliente pode ter e você muito provavelmente vai ter que falar disso antes dele perguntar, tá? Que daí você já consegue vender para ele. Então, outra aqui, por exemplo, não receber o suporte para conseguir solucionar um problema. Pode ser que ele tenha tido algum tipo de problema e ele não teve o suporte para ajudar ele. Essas frustrações você acha muito nos comentários do Facebook. Você vai lá, entra em empresas, por exemplo, vê nos comentários lá, você vai ver muita gente comentando que não teve suporte, que isso, que aquilo, como foi o processo dela. E é importante que você tenha essas informações para que você consiga ver se o produto que você está fornecendo, não, por exemplo, já não aconteceu isso com algum cliente. Então, aqui, por exemplo, não ter o reembolso. Muito cliente compra, não gosta do produto, ou não entendeu o produto, não foi bem explicado, ou foi vendido para ele da maneira errada e ele não teve o reembolso, tudo mais, tá? Então é importante que você anote esse tipo de frustrações que os clientes podem ter no mercado. Outra coisa aqui, o que é mais importante para o seu cliente? Ter um material de qualidade. Se o produto tem um ticket alto, por exemplo, tem que ser um produto de qualidade, não pode ser um produto que não tenha tanta qualidade, que não tenha uma embalagem boa e tudo mais. Então, outra coisa aqui, ter garantia de que vai funcionar, ter suporte. Então, são coisas importantes para o seu cliente. Então, você pode deixar essas informações aqui ou você pode anotar mais algumas que você perceba, tá? Como eu disse, você vai ter que perceber muita coisa aqui. Eu te entrego algumas informações, mas é aquilo, vai depender de nicho para nicho. Tem nicho que vai ter mais informações, tem nicho que vai ter menos, tem nicho que não vai ter algumas aqui, mas é você que precisa fazer a pesquisa de mercado, tá? Então, quais são as crenças do avatar do cliente sobre o nicho, tá? Ele achar que tem que ter muito dinheiro para começar, por exemplo, no nicho de negócio. Ele achar que não funciona para ele se for algum produto que promete alguma coisa. Acredita que não vai ter foco para ir até o final, tá? Então é importante que você tenha essas informações aqui também. Por que é importante que você tenha tudo isso aqui, cara? Muitas vezes você pode copiar a página do seu produtor, você pode copiar a página de venda, a página de advertorial e tudo mais, mas muitas vezes não. Então muitas vezes você vai ter que criar. Então é importante que você estude sobre o mercado, você estude sobre o produto para que você consiga criar isso aí. Muitas vezes a página do produtor, por exemplo, a página de venda, a página de advertorial, seja lá o que ele esteja fornecendo para você, nem é tão boa assim, tá? E aí você pode criar uma melhor que a dele e muitas vezes você consegue até vender a que você criou para ele, dependendo da página que você criar. Então, essas informações que você tem aqui vai te ajudar a vender, vai te ajudar a montar o seu material, vai te ajudar, cara, em tudo. Você pode criar copy com isso aqui, tá? Tem muita gente que ganha dinheiro só com pesquisa de mercado. Se você aprende a fazer isso aqui direito, você pode vender pesquisa de mercado. Então, assim, é uma aula que ajuda bastante vocês e que é muito importante para cada passo, para cada coisa do processo que vocês forem fazer, tá bom? Então outra coisa que a gente tem aqui embaixo é pesquisas comuns no Google, tá? Eu coloquei isso aqui porque isso aqui é muito importante. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, no Google, uma frase de, por exemplo, como fazer o casamento dar certo. Por exemplo, tá? Se a gente descer aqui, então aqui tem várias páginas já com dicas de como fazer o casamento dar certo. Você pode ler essas páginas, pegar informações e tudo mais. Você pode vir aqui então, por exemplo, ó, e ver outras pesquisas que as pessoas também fazem. O Google já te dá umas dicas aqui de pesquisas que acontecem baseado nessa que você fez. Então aqui, esse aqui já são modelos de palavras-chave, já são modelos que você pode utilizar na headline, tá? Já que a gente vai falar sobre headline. Então é importante que você pegue essas informações aqui. E toda vez que você entra aqui, por exemplo, em uma, você encontra outras, tá? Então aqui, por exemplo, se você pesquisasse, então, como perder peso. Aqui embaixo ele te daria outras dicas, tá? Que as pessoas pesquisam bastante, tá? Fora as dicas que ele já te dá aqui, que, por exemplo, você coloca como em alguma frase, então como perder peso, como ganhar dinheiro, como, sei lá, aumentar o foco, concentração. Então aqui ele já te dá outras palavras mais pesquisadas no Google. Ele já ranqueia aqui pelas mais pesquisadas, pelo que as pessoas mais pesquisam. E aqui também tem o que as pessoas também perguntam. Então tem mais dicas aqui. Pega todas essas informações, vai anotando baseado no seu nicho, anota tudo isso aqui, porque muitas vezes você constrói conteúdo baseado nisso, tá? Você vê quais são os tipos de dúvida que o seu cliente mais tem, que o seu público mais tem, e você constrói conteúdo baseado nisso. Então depende. Se você for criar um blog, por exemplo, então se você for utilizar, por exemplo, uma estratégia de atrair clientes pelos vídeos no YouTube, então esses aqui já são títulos, já são informações que você já pode estar usando, que você já pode estar fazendo para criar, tá? E cara,
A internet é um banco de ideias, você acha muita ideia. Então, basicamente, você depois só precisaria produzir os conteúdos. E isso é simples, tá? De você fazer. Você pode pegar ideias que já existem, você pode pegar ideias em inglês, por exemplo, traduzir e fazer dar a mesma informação em português, juntar com mais algumas, tá? É aquilo, ninguém é gênio, cara. Ninguém cria nada, todo mundo copia alguma coisa. Por exemplo, se você for pegar programas de televisão, os caras se baseiam em programas lá fora que dá certo e trazem pra cá. Você pode fazer isso também. Então, vamos continuar aqui, por exemplo. Outra coisa também que você tem que ter bem claro é o dia perfeito do avatar, tá? Então, por exemplo, seu produto ele resolve algum problema. Então, a gente vai pegar esse aqui, por exemplo, do foco e concentração. Então, qual que é o dia perfeito do avatar? O dia perfeito dele, por exemplo, ele acorda. Então, eu vou fazer uma representação aqui de um dia perfeito, por exemplo. Então, ele acorda, ele vai pra escola e ele percebe que ele tá entendendo toda a matéria dele. Ele tá entendendo, ele tá conseguindo aprender. Ele chega em casa e ele percebe que tudo que ele aprendeu ainda tá fresco na cabeça dele. Ele consegue fazer a lição de casa, ele consegue fazer o trabalho e no final do dia ele ainda consegue jogar um futebol com os amigos e ele tá se sentindo muito bem, focado em tudo, ele não tá mais perdendo a concentração como ele ficava no dia anterior. Então, por exemplo, esse é um dia perfeito do avatar depois que ele utilizou o produto. Essa é uma dica, tá? Então, assim, baseado no nicho, baseado no que o produto promete, por isso que você tem que aprender sobre o produto, você define o dia perfeito do avatar. E você define esse dia perfeito para você utilizar isso aqui, por exemplo, em anúncios, para você, por exemplo, criar uma página de vetorial e você descreve o dia perfeito do avatar. E junto com esse dia perfeito, você utiliza, por exemplo, as informações que você pegou aqui, as outras informações, tá? Para você construir copy. Depois eu vejo se dá pra gente fazer uma aula só sobre copy, tá? É um pouco complexa, um pouco mais demorada, mas é com essas informações que você cria copy também, tá? Se você já fizer isso aqui, você já vai conseguir criar uma copy de boa. Então, assim, você define o dia perfeito do seu avatar e você fala isso pra ele, como que vai ser depois que ele tiver usado o produto. Você descreve pra ele, porque ele já vai começar a imaginar, ele vai ter na cabeça dele como é que vai ser, tá? Então, isso aqui, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que trabalhar bem como é que vai ser o dia perfeito do avatar depois que ele usar o produto. Então, aqui temos algumas informações sobre o produto, eu vou dar uma acelerada aqui pra gente ir um pouco mais rápido. Então, o que é o produto? É um sistema, é um treinamento, é um produto em cápsula, tá? Então, por exemplo, aqui é um sistema, é um treinamento online que é utilizado por mais de 5.000 mulheres, tá? Você também tem uma referência de quantas pessoas utilizaram, quantas pessoas foram transformadas, é muito bom, tanto para anúncio quanto para você colocar nas páginas, tá? Então, para quem ele é? Para mulheres empresárias e donas de casa, por exemplo, para homens solteiros, tá? Então, ele pode ser específico para algum tipo de público. Você anota isso aqui também. O que ele faz? Ele ensina mulheres a conciliar trabalho e vida. Tá escrito errado. E vida pessoal com os filhos e marido, por exemplo, tá? Então aqui eu puxei um gancho já do para quem ele é. Tá? Outro exemplo aqui, ajuda homens a encontrar o amor da sua vida, tá? Então o que ele faz? O que o produto faz? Qual que é a transformação que ele faz? Tem isso aqui, aqui também para você ter essas informações mais fáceis, tá? Então como ele faz? Através de uma erva indiana que acelera o metabolismo, ocasionando a queima de gordura. Esse aqui, por exemplo, um produto que ajuda a queimar gordura, a perder barriga. E essa informação você vai pegar aqui. Qual que é o diferencial desse produto? Então, por exemplo, com um treinamento online que ensina o passo a passo de como, e aí você precisa preencher essas informações, tá? Outra coisa que é muito importante você ter é quais são as outras soluções que já existem no mercado, tá? E já existem. O produto, por exemplo, ele pode ter concorrentes. É importante que você anote tudo isso e que você, por exemplo, tente achar pontos fracos nesse produto. Porque, por exemplo, quando você vai criar uma copy, por exemplo, muitas vezes você acaba desvalidando outras opções que existem no mercado, tá? E para isso você precisa conhecer muito bem sobre os produtos, tá? E essa aqui eu acho que é uma das informações mais importantes que a gente pode ter. Em qual ocasião o cliente consome o produto? Por quê? Você, por exemplo, consegue fazer um anúncio para a pessoa. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Depois de ela sair de um dia difícil no trabalho e o chefe brigou com ela, por exemplo. Então o cara, ele já tá de saco cheio do trabalho dele, então a gente já sabe que ele trabalha das 7 às 5, das 7 às 6, por exemplo, das 8 às 6, tanto faz. Então assim, por exemplo, se você for fazer um anúncio no Facebook, você não vai rodar um anúncio das 7 às 6, por exemplo. Não faz sentido se o seu público é um cara que está trabalhando. Então, se ele trabalha, por exemplo, em horários... Se ele trabalha normal, tá? Tudo bem que tem gente que faz turno, trabalha em outros tipos de horário, mas a grande maioria trabalha em um horário normal. Não faz muito sentido você ficar rodando uma campanha no Facebook nesse horário. Se o seu cara, ele tem um chefe, se ele trabalha num emprego, por exemplo. Então, que hora que ele consome o seu produto? Ele consome depois que ele saiu de um dia cheio no trabalho, por exemplo, se você vende um curso que ensina a criar um negócio na internet, por exemplo... ele consome o seu produto depois que ele sai de um dia cheio no trabalho, que o chefe encheu a cabeça dele falando pra caramba, e aí ele vê o seu anúncio, por exemplo, e aí ele compra o seu produto. Então, assim,
Em qual ocasião o cliente compra o produto, é importante você anotar isso. Nem sempre vai ser só nessa ocasião, às vezes ele consome em outro momento, mas é importante que você tenha isso aqui. E baseado no seu produto, você vai ver que tem coisas bem específicas. O cara só consome, a pessoa só consome num momento específico. Então aqui, por exemplo, depois que ela percebe que não vai caber no vestido que ela mais gosta. Então, por exemplo, você pode otimizar um anúncio para de sexta-feira a domingo, para nesse momento que a pessoa pensa em sair, e aí ela acaba percebendo que ela não cabe mais na roupa que ela vestia mês passado. E essa parte do que momento em qual ocasião o cliente consome o produto é muito importante, que você também pode chamar a atenção dele com isso. Então, por exemplo, você não aguenta mais o seu chefe falando na sua cabeça, já é um tipo de chamada, tá? Já é um tipo de headline que você utiliza para você chamar a atenção dele. Por exemplo, 6 horas da tarde, ele acabou de sair do trabalho, ele já tá, mano, eu não aguento mais meu chefe falando na minha cabeça. Esse cara sabe o que eu preciso, ele tem aqui o que eu preciso para mudar de vida. Tá entendendo? Então, assim, esse momento que o consome, esse momento que o cliente consome o produto, ele é muito importante, velho. Ele é muito importante porque você consegue pegar ele no momento que ele tá com aquela dor, que ele tá sentindo aquele incômodo, e aí você consegue oferecer alguma coisa para ele. Então, outro aqui exemplo é quando ele percebe que não vai conseguir pagar os boletos do mês, tá? Então, assim, você precisa saber todas essas informações aqui para você conseguir fazer a oferta pro seu cliente. Mesmo que você é um afiliado ou que você é um produtor, não importa, é importante que você saiba isso aqui. Porque muitas vezes, se você tiver que falar com o seu cliente, se você, por exemplo, tá andando na rua e percebe um cliente com uma dor dessa, você consegue oferecer isso para ele. E nada melhor do que você saber, você conhecer ele mais do que ele mesmo para você fazer uma oferta, tá? Basicamente, essa aqui é a pesquisa de mercado que você precisa saber. É um negócio grande, é um negócio tenso. É por isso que eu falo que você, por exemplo, muita gente fala, Rafa, eu posso vender 2, 3 produtos? Pode, se você conseguir fazer tudo isso aqui e conseguir colocar tudo em prática, você pode, mas o que eu recomendo? Que você faça um só, você entenda bem o seu produto, cara, você tenha tudo fixado na sua mente e aí você vai conseguir vender mais, você vai conseguir converter mais, você vai conseguir oferecer de uma maneira que converta, tá? Então, essa aqui é a pesquisa de mercado. Vocês precisam fazer isso aqui é dever de casa. Pode ser que você demore uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, não vou falar, né? Vai depender muito, tá? Vai depender da sua dedicação. Por isso que muita gente fala, Rafa, qual que é o resultado que eu vou ter? Cara, não sei, depende de você, tá? Depende do seu esforço, depende do quanto que você vai se empenhar para construir isso aqui, para entender o mercado, para entender o cliente, para construir as páginas, para quanto que você vai investir no seu negócio, tá? A gente realmente está falando de negócio, como eu falo para vocês. Eu não vou ensinar vocês a ficar sujando o Facebook, a fazerem um negocinho tá ali que talvez te dê uma rendinha, não. É realmente você criar um negócio, tá? Então isso aqui é estrutura de negócio, galera. A gente já tá pulando de nível. Chega daquele negocinho de, eu só vou fazer uma rendinha extra aqui, outra ali. Não, leva isso como negócio. Tudo bem que você pode estar trabalhando nos horários que você não tá no seu emprego, que você tá levando isso como uma segunda renda no momento. Mas pensa em uma estrutura de negócio, tá? E para finalizar aqui, a gente tem modelos de headlines, que é o que a gente utiliza, por exemplo, em página de captura, a gente utiliza aqui em anúncio, a gente utiliza em vários lugares. Então a gente faz as headlines baseadas em toda a pesquisa que a gente fez. Baseadas nos medos, nos desejos, nas frustrações do cliente. Então aqui, por exemplo, eu deixei alguns exemplos, tá? Eu só vou citar alguns aqui e você depois vai encaixando frases que você achou no decorrer da pesquisa aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui criar headlines como uma palavra-chave. Você pode trocar por como emagrecer, criar um negócio na internet, como conquistar a pessoa amada, como melhorar o casamento. Então, baseado no seu nicho, você coloca a palavra-chave que as pessoas mais pesquisam aqui, tá? E para você, só para você saber, palavras-chave que as pessoas mais pesquisam, tem essa ferramenta aqui. Então, assim, vamos colocar aqui, por exemplo, como perder peso. Se a gente der uma busca aqui, ele vai dar algumas informações relevantes pra gente. Então aqui a gente tem, por exemplo, volume de busca, tá? Aqui tem o SEO, eu não vou explicar sobre isso aqui agora, mas depois a gente fala sobre isso em outro vídeo, eu vou ver se dá pra gente falar, tá? Mas aqui tem, por exemplo, o volume de busca, então 12 mil pesquisas, tá? Então aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, como perder barriga, tá? Que é uma palavra alternativa a perder peso. Você pode ver que tem muito mais pesquisa, tá? Então, isso aqui, você pode utilizar essa informação aqui depois para você fazer, por exemplo, seja para você ranquear, por exemplo, em SEO, seja para você depois tentar gerar tráfego para essa palavra-chave aqui, tá? Então, assim, outra coisa que isso aqui influencia é como as pessoas percebem. Então, por exemplo, se você fizer como perder barriga aqui, você pode vir aqui nas headlines e quando você for colocar nos seus anúncios, em vez de você colocar como perder peso, você vai colocar como perder barriga. Aqui tem muito mais pessoas procurando saber disso do que como perder peso, tá? Então aqui é só uma ideia, tá? Você pode colocar as palavras aqui e você tem as informações. Aqui embaixo você tem mais ideias, tá? Você pode, ó, aqui te dá o volume, aqui te dá a palavra-chave. Tá? Se você vir aqui em ideias de palavras-chave, também é a mesma coisa. Te dá mais algumas ideias aqui, o volume, o custo por clique e tal. Depois a gente analisa melhor essa ferramenta quando a gente for falar de anúncio, tá? Então aqui é como
ganhar dinheiro. Outro exemplo aqui, e aqui tem um volume de pesquisa, tá? Então tem várias informações aqui relevantes. Aqui é palavras-chave que as pessoas também pesquisam, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil. Então essas são palavras-chave. É isso que você tem que colocar aqui dentro para você utilizar as headlines. Então você muda esse verdinho aqui pela palavra-chave que você quer. Então, por exemplo, como perder peso de uma forma 100% comprovada, como criar um negócio na internet de uma forma 100% comprovada. Essa segunda frase aqui já é uma frase de persuasão, que vai falar que a pessoa vai ler e vai falar, tá, é comprovada, tá? Então aqui, por exemplo, o segredo para criar headlines testado e aprovado. 10 formas de criar headlines. Ou você pode trocar um número aqui, tá? 10 formas, 10 maneiras, 10 jeitos. Então, 5 erros que você pode cometer ao tentar criar headlines, tá? Então, você pode cometer ao tentar criar um negócio na internet. Então, esses daqui são exemplos que você pode usar para criar, por exemplo, um e-book, para criar um vídeo, para criar, para colocar na sua página de venda, para colocar na sua página de captura. Então, são modelos, você percebe que você preenche isso aqui e quando você for criar suas coisas, quando você for criar, por exemplo, um vídeo, um conteúdo, uma página e tudo mais, você só usa isso aqui como consulta. Você não vai precisar, putz, o que eu vou fazer? Você vai ficar perdido. Então, você já preenche isso aqui para você não ficar perdido. Então, por exemplo, aqui, ó, revelado, como criar headlines, esse é um modelo comprovado, o método para criar headlines, método 100% garantido para criar headlines, finalmente. Então, tem várias ideias aqui, galera. Vocês podem dar uma analisada nessas palavras-chave, vocês podem fazer testes aqui e ir testando, tá? Então é isso, galera. Vocês podem ver que a pesquisa de mercado é algo muito importante, porque, como tudo que eu expliquei, você vai aprender a falar com o seu cliente, você vai aprender a fazer a oferta, você vai aprender a criar as páginas, você vai aprender a realmente influenciar o seu cliente, realmente mostrar para ele tudo o que ele precisa. Você vai utilizar os argumentos certos de persuasão para convencer ele a comprar. E como eu te disse, isso aqui é conteúdo de copy, galera. Isso aqui vocês poderiam pagar muito caro por essa informação, porque, cara, realmente quem tá ganhando dinheiro com isso aqui não mostra isso. Não mostra, cara. E eu tô mostrando pra vocês, tô entregando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Então eu espero que vocês realmente tenham entendido a importância de fazer essa pesquisa, tá? E só lembrando, se você quer receber todas as aulas no seu e-mail, se você quer receber conteúdos exclusivos, tem a minha lista aqui embaixo desse vídeo, tá? Você acessa ela, faz o seu cadastro, que eu mando todo o conteúdo pra você, conteúdos exclusivos, tá? Que só vai sair pra quem estiver na lista, porque aquilo, eu só quero ajudar quem quer ser ajudado. Então tem muitas aulas que só vai sair pra quem realmente estiver na lista, tá? E tudo isso que eu falei aqui nas aulas, tudo que eu mostrei aqui, todos os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar acessando. E faltou só uma coisa, galera. Muita gente tinha dúvida de que nome que dava, por exemplo, se utilizava um domínio com o nome do produto ou se criava algum tipo de nome. Essa aqui é uma ferramentazinha que vocês podem utilizar, tá? Vai estar aparecendo na tela aí. Vocês podem utilizar. É só colocar aqui, por exemplo, o setor, você dá uma palavra relacionada, você coloca seu e-mail e vai te gerar várias ideias de nome, tá? É uma ferramentazinha que vocês podem estar usando para, por exemplo, pesquisar, e aí vocês definem se vocês vão utilizar um nome ou se vocês vão utilizar o nome do produto mesmo. E aí vocês conseguem estar contratando um domínio e fazendo todas as configurações que eu falei nas últimas aulas, tá? E galera, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder as atualizações, ativa o sininho. Curte o vídeo se você gostou. Se você tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo foi um pouco cansativo, mas eu realmente espero que ele tenha ajudado vocês, tá bom? E galera, para não perder as atualizações do que eu tô fazendo, eu informo tudo isso lá no meu Instagram, tá? Então ele vai estar aparecendo aqui na tela, tá? Me segue lá para você saber o que eu tô fazendo, para você saber quando vai sair uma aula nova, para você saber que tipo de conteúdo vai sair. Às vezes eu abro para vocês fazerem perguntas lá, tá? De dúvidas que aí eu acabo respondendo em um vídeo ou lá no Instagram mesmo, tá? Então me segue lá para você acompanhar tudo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.